Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live aí nessa quinta-feira. Isso. Deixa o pessoal chegar aí. Deixa eu vou olhando aqui, tá? Sejam todos bem-vindos. Olá, Leni, tudo bom? Dan, boa noite. Essa live de hoje, para você que está vendo a reprise, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a reprise. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a hipnoterapia, né? E por que fazer a hipnoterapia? Desde já, se tiver dúvidas, tá? Pode ir postando aí que é um prazer responder, tá ok? Opa, Juliana, boa noite, boa noite. Grande Léo, estamos ao vivo aqui tanto no Facebook como no Instagram, tá ok? Estamos ao vivo. Alex, seja bem-vindo. Isso, muito bem. Bem, pessoal, então assim, hoje eu preparei uma conversa com vocês a respeito sobre a hipnoterapia, o porquê de fazer, porque eu estou recebendo muitas dúvidas, né? Sobre se devo fazer, será que é meu caso, será que não é, enfim. Então eu preparei essa live, né, para explicar um pouquinho para você como é e para que serve, como funciona a hipnoterapia. Isso, Alex, vai ser respondido justamente nessa live, o porquê de fazer a hipnoterapia. Tudo bem? E aí vocês já podem tirar suas dúvidas, tá? Se tiverem alguma, pode postar aí que vai ser um prazer enorme responder. Então, começando a falar um pouquinho, né, sobre o que é a hipnose, né? E a hipnose, ela é um estado de foco e de concentração. Todas as vezes que você entra em estado de foco e de concentração, você entra no estado de hipnose, tá? Então eu estou explicando isso para mostrar para você que a hipnose é diferente da hipnoterapia. Então, a hipnose é um estado natural. Entramos e saímos desse transe todos os dias. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, tá? Então você sabe que aquele filme é ficção, aquele filme tem atores, atrizes, mas você se emociona, você se conecta com o filme. E aquilo ativa emoções. Emoções, guarda essa palavrinha, é o ponto-chave da hipnose, tá? Então, sejam bem-vindos a todos, Marta, Silvia, seja bem-vindo, Suzy, Robson. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? Então, a hipnose é um processo natural, tá? Certo? E aí, até esse ano, né, de 2019, né, a Omni, que é a instituição, né, que eu sou formado, ela completa 40 anos, né? Então, antes dos 40 anos, mas foi Jared Kine que estruturou a Omni, eles perceberam, né, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfim, perceberam que a hipnose eles poderiam potencializar mudanças, né, usando essa ferramenta. E aí foi quando o Dave Elman, né, que hoje é conhecido como o pai da hipnose clássica, junto com Milton Erickson, eles começaram a estruturar, né, a hipnose para que ela seja utilizada como terapia. Então, existem duas ramificações, né? A minha escola clássica, né, que eu sou, vamos dizer, discípulo de Dave Elman, né? Sou fã de Dave Elman. E depois veio Jared Kine, né, o fundador da Omni. E olá, Natson, seja bem-vindo. Jonas, ô Jonis, seja bem-vindo. Então, o que é que acontece? De 1979 para cá, houve um grande avanço na hipnoterapia, e aí resultados incríveis começaram a aparecer utilizando essa ferramenta, tá? Por quê?
né? Que a grande questão dessa live é o porquê fazer hipnoterapia, né? Então, assim, a hipnoterapia, ela é mais rápida, tá? Mas por que ela é mais rápida? Porque eu vou daqui a pouco explicar para vocês um pouquinho sobre o nosso modelo da mente, né? De como é que ele funciona. Porém, nós vamos atrás justamente da causa do problema, entendeu? Então, assim, se existe um problema, existe uma causa emocional por trás dele. Se existe essa causa emocional por trás desse problema, nós vamos atrás através da hipnoterapia. E como nós somos seres emocionais, né? Ou seja, o neocórtex aqui, ele apenas tem 90 mil anos, né? Esse neocórtex é a parte da razão que a gente usa aqui. Então, como nós somos seres puramente emocionais, né? Que nós fingimos, né, que somos racionais, mas não. Então, se há um problema, há uma causa emocional. E quando existe essa causa, nós vamos atrás. Então, por isso que eu falei que a emoção é a chave da hipnoterapia. Porque é através dela que nós somos ditos, né? Nós somos padrões emocionais. Entende? Então, olá, Fábia, tudo bem? Lucemira, seja bem-vinda. A Dan também está no Facebook. Então é o seguinte, nós somos puramente emocionais, tá? Quando a gente acha que está usando a razão, na verdade nós estamos utilizando todo o padrão emocional que nós temos durante a nossa vida para servir como base naquilo que a gente decide. E como é que é isso? A nossa mente ela é dividida em 3 partes. Eu trouxe até um quadro aqui para ajudar a explicação de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Olá, Roberta, seja bem-vinda. Thaís é nossa cliente aqui. Thaís passou pelo processo já de hipnoterapia. Ela já conhece muito bem isso que eu vou explicar para vocês, tá? Então, eu trouxe até um quadro aqui que eu vou desenhar aqui para vocês. Não sei se vocês vão poder ver aqui, ó, tá? A nossa mente, ela é dividida em 3 partes, tá? O consciente, o subconsciente e esse inconsciente aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Então, como é que funciona o nosso processo terapêutico, tá? Deixa eu trocar de cor. O nosso inconsciente, ele é responsável apenas pelo sistema nervoso central, tá? E o que é esse sistema nervoso central? É aquilo que faz o nosso coração bater, a nossa digestão, a nossa respiração ser automática, enfim, é toda a parte automatizada do nosso corpo, tá? Não sei se no Facebook dá pra ver aqui. Oi, aqui, tá? Então, no Instagram dá pra ver aqui, né? E além disso, é também o nosso sistema imunológico. Ou seja, a parte das nossas defesas, das defesas do nosso organismo, tá? Essa parte a gente utiliza pouco no processo da hipnose, certo? A parte consciente é onde estamos aqui e agora. Ou seja, é toda a parte racional, onde está a nossa memória de curto prazo. Ou seja, funcional, né? Nossa parte analítica, tá? Tá tudo aqui. Olá, Terraço da Aura, Cristiano, Cris, rapaz, tudo bom? Jeff. Enfim, toda a nossa parte analítica está aqui. E como eu falei para você, nós somos seres emocionais. Ou seja, essa parte daqui, ela corresponde a apenas só 5% da nossa mente. Tá? Esse modelo de mente é baseado no modelo do Gerald Cain, tá? Se vocês quiserem pesquisar,
Caim. Caim. Tá? Diário do Caim. Então... Ah, valeu, Cris. Valeu. O que separa a nossa mente consciente do nosso subconsciente é um carinha que ele fica assim, ó. Esse cara se chama fator crítico. Tá? Boa noite, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Esse cara, fator crítico, se tiverem alguma dúvida, tá? Podem falar. Esse cara aqui, ele é como se fosse um guarda, tá? Ele é como se fosse um guarda do nosso subconsciente. E que danado é esse subconsciente? Esse subconsciente aqui é o teu verdadeiro eu. Isso aqui corresponde a 95% da tua mente. Tá? Nós estamos falando aqui de programação mental. Não estamos falando da parte física, né? Aqui sistema límbico, neocórtex, enfim, não. Aqui é a parte da programação mental. É como você foi padronizado, como você foi, toda a tua criação é baseada nisso daqui, tá? E por fim, o nosso subconsciente, né? E o que é esse danado do nosso subconsciente? É o verdadeiro eu. Aqui estão todas as suas emoções, sejam elas positivas, negativas, ou seja, todas as suas vivências estão aqui. Isso. Então, esse fator crítico, ele é como se fosse um guarda, tá? Ele é como se fosse um guarda. E esse guarda, ele protege o nosso subconsciente durante o nosso dia. O que é que ele faz? Existem sugestões, tá? Sugestões, o que são sugestões? São afirmações, tudo aquilo que pode influenciar essa programação daqui, a gente chama de sugestão, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Se tiver, pode me perguntar. Nada consta, seja bem-vindo. Fernandes Frota, seja bem-vindo. Então, o que essas sugestões é tudo aquilo que pode alterar isso aqui, certo? Porém, quando vem uma sugestão, tá? Quando essa sugestão chega, esse fator crítico aqui, ele olha para aqui dentro e ele vê se existem emoções semelhantes ou não, tá? Se existir emoções semelhantes, isso aqui vai bater e vai voltar. Se existir emoções semelhantes, isso aqui vai bater, vai entrar e vai reforçar. Por isso que quando a gente entra num ciclo, por exemplo, de pânico, por exemplo, tudo que acontece vira reforço para aquilo que você sente, né? Tudo que você sente, sei lá, você está dirigindo, sente pânico, então você já começa a sentir o coração um pouco mais acelerado. Aí você sente o coração mais acelerado e aumenta a emoção, reforça. E aí daqui a pouco aí você começa a sentir, né, o ciclo ir reforçando mais e mais e os sintomas eles vão aumentando. Thaís, muito obrigado, viu? Tassiana, seja bem-vinda, Tassiana. Seja bem-vinda. Alan, grande Alan, QB. Seja bem-vindo. Então, nossa mente funciona exatamente dessa forma, tá? Então, assim, o que é que a hipnose faz? No caso, na hipnoterapia. Deixa eu pegar outra cor. A gente pega esse fator crítico e dá uma tapeada nele. A gente rebaixa ele assim, ó. Ele não deixa de existir, tá? Porque é como se fosse uma válvula de segurança da gente. Então ele rebaixa aqui, ó. Quando ele rebaixa, a gente tem acesso
ao subconsciente. E quando a gente tem acesso ao subconsciente, a gente consegue fazer alterações nesses padrões. Tá? Por isso que a hipnoterapia ela é muito eficaz. Porque, deixa eu apagar aqui, tá? Que aí eu vou explicar para vocês como é que funcionam os padrões. Deixa eu apagar, tá? Podem fazer perguntas se tiverem, tá? Eu peguei algumas perguntas durante essa semana. Daqui a pouco eu vou responder. Viu? Seja bem-vindo, Morgan. A nossa mente, tá? Os nossos padrões emocionais do nosso subconsciente, ele funciona como se fosse um copo. Tá? E esse copo, como é que ele funciona? Lembra, nós somos seres emocionais, certo? Então, todas as nossas vivências, né, traz emoções. Então, a nossa mente, a partir dos 3 meses de gestação, já está armazenando informações. Certo? E o que acontece? O que é a emoção? A emoção é diferente de sentimento, tá? Porque as pessoas confundem um pouco emoção com sentimento. O sentimento é a interpretação racional de uma emoção. Então, por exemplo, se eu estou com o corpo trêmulo, para uma pessoa pode ser medo, para outra pessoa pode ser ansiedade, para outra pessoa pode ser nervosismo, tá? Mas o subconsciente ele tem uma linguagem única. E essa linguagem é das emoções. Então, voltando, como é que funciona? Existe uma emoção, vamos dizer, deixa eu apagar aqui. Vamos dizer que com 1 ano de idade, tá? A mamãe, sua mamãe, seu papai, estava em casa, deixou você no berço. E eles foram na cozinha. Certo? Estão me acompanhando aí, né? Estão me acompanhando. Se tiverem dúvida, podem falar. Digamos que ele foi na cozinha. Mas o bebê, ele não tem consciência disso. Então, ele começa, quando ele percebe que está sozinho, ele sente um abandono, rejeição. Estou sozinho. Isso a nível subconsciente, tá? De emoção. Então essa emoção, ela vem para cá. Aí o subconsciente diz, putz, olha, senti uma emoção aqui. Vou guardar. Então você cresce um pouquinho mais. E com 5 anos de idade, você briga com o seu coleguinha de escola e as pessoas acham que você está errado. Sei lá. Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo. Você sente aquele impacto. Isso de forma inconsciente, a nível subconsciente. E a tua mente diz, putz, essa emoção aqui é semelhante. Vou guardar. Com 12 aninhos de idade, você gostava de uma garotinha ou de um garotinho. E esse garotinho te rejeita. Diz, não tem interesse não. Olá, Cícera, tudo bom? Seja bem-vinda, Vivi. Bia, seja bem-vinda. Então, esse seu paquerinha, o crush, te rejeita. O teu subconsciente diz, opa, que interessante. Existem 3 emoções parecidas aqui. E uma característica do nosso subconsciente se chama ociosidade. Tá? O que é essa ociosidade? É porque a nossa mente é o órgão
que gasta mais energia, tá? Mais poderoso, gasta mais energia no nosso corpo. Então ele diz assim, eu tenho que economizar energia. Por quê? Eu preciso sobreviver. E para sobreviver, eu preciso economizar energia. Então, ele criou um mecanismo de economia de energia. Olá, Iris, seja bem-vinda. Tassi, seja bem-vinda. Então, ele criou um mecanismo de preservação, de autopreservação de economia de energia, tá? O que ele fez? Ele pega as emoções que são semelhantes e padroniza. Assim, dessa forma. E uma vez padronizado, você vira refém do teu subconsciente. O que é que vai acontecer a partir daqui? O teu subconsciente vai trabalhar para que você sinta essas mesmas emoções aqui. Então você cresce. Você chega lá pelos seus 20 anos e conhece o amor da sua vida. Porém, que esse amor da sua vida... Olá, Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tassi, Dan. Então, esse amor da sua vida, ele é uma pessoa que te rejeita. Vocês estão conseguindo entender isso daqui? Que é bem louco, né? Bizarro, né? Ou seja, ele começa a alimentar o padrão. Aí você entra no emprego aos 25 anos. Teu chefe te rejeita. Por quê? Ou teu colega de emprego. Porque ele quer manter o padrão. E chega uma hora que esse copo, o teu subconsciente, ele começa a querer buscar formas de manter esse padrão mais e mais. E ele vai se retroalimentando mais e mais, mais e mais, mais e mais. E aí ele sai. Esse copo transborda em forma de sintoma. Estão entendendo isso aqui? Ô, Thaís, muito obrigado, viu? Você é 10, Thaís. Olá, Lani, tudo bem? Seja bem-vindo. Rafael. Então, esse sintoma aqui, esse sintoma você pode chamar de depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Ou seja, a tua mente ela vai trabalhar para isso aqui acontecer. É bizarro, não é? Por que isso acontece? Porque para o nosso subconsciente não há nem certo e nem errado. Apenas padrões. E quem interpreta se é certo e se é errado é a tua mente consciente. E essa mente consciente, ela só é apenas 5%. Não tem forças para barrar isso aqui. Estão entendendo, não é? O processo de envelhecimento influencia negativamente na padronização. Ô Cris, é o seguinte. Essa padronização, ela em média é a partir dos 7 anos de idade. Eu não sei se você chegou antes, mas o banco de dados, tá? Que o teu subconsciente, que ele vai se basear nisso aqui, é em torno, em média, até 7 anos de idade, tá? Quando o fator crítico ele não está totalmente formado. Então, o envelhecimento ele não influencia na padronização do subconsciente, tá? Na verdade, ele só vai utilizar o mesmo banco de dados e vai reforçar ele. Tá entendendo? Consegui responder a tua pergunta? Se não, eu explico de outra forma, tá bom? Então, o que é que a gente faz? Só um recado rápido, assim, uma historinha rápida sobre isso que você falou, Cris. Eu conheci um idoso, tá? Que... Olha só que interessante. Lembra que o copo transborda, né? Quando sai o sintoma.
Na verdade, eu estou dando esse exemplo aqui, mas não é assim que funciona exatamente. Funciona assim, ó. Eu falei de uma linha aqui só para facilitar o entendimento. Mas nós somos seres emocionais e temos várias linhas dessa. Tá entendendo? Como se fosse uma teia e ainda são interligadas umas nas outras. Certo? Então o que aconteceu com esse idoso? Lembra que o copo transborda, não é? Ele faleceu aos 80 anos de idade. Ele faleceu. Quando ele tinha 78, eu acredito, 78, o copo dele transbordou e ele começou a ter depressão. Entendeu? Ou seja, se ele tivesse vivido até os 78 anos de idade, para ele teria tido uma vida maravilhosa. Porém, o copo dele, aconteceu algum evento aqui que fez com que o copo dele transbordasse apenas aos 78 anos de idade. E a partir daí ele passou com 2 anos de depressão e começou a sofrer. Sim, Evelyn, vai ficar salvo aí. Vai ficar salvo por 24 horas, tá? E depois eu vou upar no YouTube também. Então eu vou colocar no YouTube, tá? A live e vocês vão poder assistir novamente, tá bom? Entendeu, Cris? Como é que funciona? Então o processo de envelhecimento ele não influencia automaticamente. Não necessariamente isso acontece. Tá? Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui para não ficar muito bagunçado, para que as pessoas que cheguem depois, né, não vejam uma bagunça e saiam da live, né? Esse, meu Deus, que negócio bagunçado. Vou sair, que não vou entender nada mesmo. Deixa eu fazer de novo aqui. Então vamos fazer o copinho de novo aqui, ó. Tá? Eu tô falando das coisas negativas porque é o que a gente faz o tratamento, tá? Mas a nossa mente funciona com coisas positivas também. Claro, né? Então vamos botar aqui um sintoma. Estão acompanhando, né? Então é o seguinte. O que é que a hipnoterapia faz? Por que ela é tão eficaz? Por que ela consegue transformar as vidas das pessoas, assim como a Thaís que está aí assistindo a gente? O que é que a gente faz? A gente faz um caminho reverso. Eu vou falar isso, mas as terapias convencionais, os tratamentos, né, psíquicos, tradicionais, enfim, eles vão olhar para cá. Então, esse problema aqui, vamos dar um exemplo de uma depressão. Existem 2 formas de fazer o tratamento. Existe pegar um conta-gota, tá? E remover apenas essa parte daqui, ó. Ou seja, tratar o sintoma. Olá, Laurênio, tudo bom? Seja bem-vindo. Édia. Tratar o sintoma através disso aqui. Ou seja, olá, Cecília, seja bem-vinda. Boa noite. Se acontecer mais alguma coisinha, o copo transborda de novo. Tá entendendo, né? Se acontecer mais alguma coisa, o copo vai transbordar de novo. Então, a hipnoterapia, ela faz um caminho reverso. Ela começa daqui. Isso eu estou falando da hipnoterapia Omni, tá? Que é que eu trabalho, hipnoterapia avançada, que tem história aí de mais de 40 anos aí, né, de constante evolução, enfim. Essa é a hipnoterapia Omni, tá?
Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui bem. Vou ficar um pouquinho mais para cá. Então, ui. Tô olhando aqui, tá? Porque o Instagram é complicado, rapaz. Se eu colocar a minha câmera frontal, ele espelha a imagem. Então, quando eu fosse explicar aqui, vocês estariam vendo tudo invertido. Então, eu estou usando a câmera frontal, a câmera traseira do telefone e assistindo a live aqui embaixo. Por isso que eu estou olhando aqui para baixo para cumprimentar vocês que estão chegando, tá? Então é o seguinte. Na hipnoterapia, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o caminho oposto. A gente vai olhar isso aqui, que a gente chama de ECI, Evento Causador Inicial. E o que é que a gente faz com esse ECI aqui? A gente ressignifica para educar o sistema. Certo? E o que é essa ressignificação? Imagina só, você com 1 ano de idade, você era uma criança. Você era um bebê. Você não tinha amadurecimento, né? Você não tinha maturidade, não é? Mas agora você é adulto, você entende tudo. Você entende que uma criança que está lá no berço, somente porque os pais foram na cozinha, não tem sentido dele estar chorando lá. E essa criança aqui, ela está aí dentro de você chorando. Tá entendendo? Que a cada evento está dentro de você lá, de 5 anos, dos 12 que eu falei. Então essas crianças, elas estão dentro de você ainda chorando. E isso aqui influencia em você adulto. Olá, Ruth. Seja bem-vinda. Isso aqui influencia você adulto. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma ressignificação. Ou seja, você é adulto. Olá, Sami, no Facebook. Seja bem-vindo. Você é adulto. Vai ter um outro olhar para cá. Você vai chegar para essa criança e vai dizer, olha, não é bem assim, por exemplo. Entende? Olá, Quitéria, seja bem-vinda. Então, essa emoção que está aqui, ela simplesmente se dessensibiliza. E aí nós eliminamos essa emoção que está ligada aqui. Depois, mesmo processo aqui, mesmo processo aqui, mesmo processo aqui, mesmo processo aqui. Quando essa linha que dá motivos para esse sintoma existir, ele simplesmente dessensibiliza, o sintoma some. A causa sempre é por causa... Roberta pergunta, a causa sempre é por causa de algo que aconteceu quando bebê? Não necessariamente, Roberta. Existe o seguinte... Normalmente, o nosso fator crítico, que eu expliquei um pouco anteriormente, ele não está formado completamente até os 7 anos de idade, tá? Então, normalmente, em média, até essa idade, você está formando todo esse bancozinho de dados aqui, certo? Porém, por exemplo, se existe um trauma muito forte durante a tua vida, mesmo depois dessa idade, certo? Se for um trauma muito forte, não sei, você presencia um assassinato, sei lá, ou um desastre natural, algo que seja marcante, então o evento causador inicial vai ser esse evento aí de forma bem forte, né? Entende?
Se eu conseguir explicar, conseguir responder a tua dúvida, Roberta. Cris, Luiz, como se identifica os ECI? Ele prevalece durante a infância? Sim, tá? E como é que você vai identificar esses ECI? Quem vai dar essas informações aqui é o teu subconsciente durante o processo. Entende? O hipnoterapeuta, ele atua como fosse um guia, tá? Então, assim, isso aqui quem vai dizer é o teu subconsciente, tá? Porque o subconsciente, ele grava tudo, né? E complementando o que a pergunta da Roberta, tá? Existem isso aqui eu estou falando de uma forma geral, tá? Que às vezes pode acontecer um pouco diferente, mas normalmente os ECI estão na primeira infância. Vou botar aqui assim, primeira infância, tá? Na barriga da mamãe, ou seja, você pode voltar lá na barriguinha da mamãe. Ou numa vida passada. E aí essa polêmica da vida passada eu posso falar em outra live, mas a hipnose não comprova a vida passada, tá? Porém, alguns clientes que acreditam que, enfim, depende da crença deles, enfim, eles podem voltar em algum momento na vida passada. Enfim, então o terapeuta não pode influenciar nisso, certo? Opinião pessoal, tá? Isso aí é opinião minha, pessoal. Eu acredito que as vidas passadas, ela está muito ligada à carga genética. Então, um histórico de diabetes, por exemplo, né? Então, normalmente o filho tem diabetes, a mãe, aí o avô, a avó, enfim, vai voltando, né, na árvore genealógica com algum histórico. E os nossos DNAs, né, a carga genética, traz informações também. Então, isso é uma opinião pessoal, mas existem pessoas que acreditam, né, enfim, em algo mais espiritual, que não tem muita aceitação assim no ramo da hipnose científica, tá? Porque o que eu estou falando aqui é um pouco de neurociência também, enfim. Então, a hipnose, ela tem muitos mitos, né, da hipnose, né, que ela eu até recebi uma das dúvidas dos stories, foi se a hipnose tem a ver com capeta, por exemplo. Mas eu expliquei agora há pouco que a hipnose é natural, tá? Então, todos nós entramos e saímos desse trânsito todos os dias, né? Então, assim, é algo extremamente natural. E isso daqui só acontece, tá, com o seu consentimento. Não adianta nada a terapia sem o querer do cliente, né? Isso aí eu vou falar um pouquinho depois também, certo? Tem alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, pode falar. Seja bem-vindo, Aécio. Tem mais alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, tá? Podem falar. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô... Seja bem-vindo. Porque eu tô acompanhando aqui, tá, os comentários de vocês aqui no meu tablet. Mas eu quero olhar para vocês também. Certo. Então, assim, eu expliquei um pouquinho do modelo da mente para vocês, tá? E deixa eu guardar aqui, botar aqui, pincel. Eu quero falar agora um pouco, né? Por que fazer a hipnoterapia, né? E é muito comum, né, a gente receber essa pergunta do porquê, não é? Então, assim, eu tenho atendido muitas pessoas que passam por processos terapêuticos por anos e anos e anos, tomam muita medicação, né? Então, eu vejo na hipnose uma terapia, a hipnoterapia, né? Como eu falei, é um pouquinho diferente da hipnose. Eu vejo como
algo rápido, sabe? Algo que a gente pode ajudar as pessoas de forma muito rápida. Explicando um pouquinho do tempo, né, da terapia, do tratamento, normalmente a gente trabalha na primeira sessão, a Thaís é prova disso, que está aí nos comentários. Normalmente na primeira sessão a pessoa tem um problema dela resolvido, sabe? Então, você não fica refém do terapeuta. Você não fica meses e meses, semanas e mais semanas tratando algo que está lá embaixo. Imagina você com seus 5% querendo alterar os seus 95%. Olha como é muito mais complicado, muito mais difícil. Não é? E aí, nós vamos direto na causa. Vamos lá na causa, tratar a causa, saber por quê e resolver. Existem outras linhas terapêuticas que eles, como o renascimento, enfim, eles apenas mostram o que é que acontece. Por exemplo, eu recebi uma cliente que ela tinha ido para um outro profissional e aí ela chegou e disse bem assim: olha, eu fiz um processo em que eu descobri que eu fui abusada. Só que eu não sei o que fazer. Imagina só, isso estava guardado, protegido no subconsciente dela. Claro que influenciando a vida, né? Mas ela sofreu, descobriu, e olha só o transtorno que ela teve durante a vida dela. Olá, Síria. Então, além de descobrir, a gente faz a terapia. A gente muda aquela programação mental que está lá dentro, sabe? A gente muda isso. E aí, a gente economiza tempo. Quanto é que vale tempo hoje? Quanto tempo? Não é? Às vezes as pessoas estão com tanta pressa para resolver as coisas, enfim. Então, muitas vezes, eles acabam não indo mais fazer o processo terapêutico, né, de outras formas, vamos dizer assim, né, de outras modalidades, por causa de tempo. Porque, às vezes, eles não veem que está resolvendo logo, não é? E acaba abandonando o processo nas terapias convencionais, não é? Então, é muito comum, não é, a gente pegar casos que nós somos a última esperança das pessoas. Já tomam medicação, né? Muitas vezes a medicação é apenas um tapa-buraco, né, para amenizar o sintoma, não faz o tratamento. Então, olha aí a Thaís dando um depoimento bacana aí, bem legal. Pois é, a Thaís, ela fez terapia com a gente, foi semana passada, eu acredito, né? Então, foi na primeira sessão. E assim, eu vou explicar rapidinho como é que funciona o meu processo terapêutico, tá? Desculpa, viu? Eu tô olhando para os lados aqui porque eu tô com tela aqui, então eu tô olhando tudo, tá? Mas eu quero olhar para você. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o processo terapêutico. O medo de dirigir pode vir algum trauma de infância? Com certeza, Dan. Com certeza. Quando a gente tem um medo, né, de dirigir, por exemplo, pode ser um carro, uma moto ou o que for, a nossa mente ela começa a tratar o ato de dirigir como um ato de perigo, por algum motivo. E normalmente o motivo, por exemplo, pode ser uma batida, pode ser uma perseguição, ou, enfim. Só que isso é a causa final, é a última coisa. E não adianta você tratar isso. Porque, deixa eu até mostrar isso aqui para você. Novamente o copo, tá? Novamente o copo aqui. Quando a gente faz um tratamento
que só tira o sintoma, e existe toda uma carga por trás aqui, ó. Imagina só, a tua mente fez isso aqui para manter teu padrão. Ela fez isso aqui para manter o padrão. Vou responder, Cris. Se você tirar isso daqui, aqui continua. E ele vem pra cá com outro sintoma. Tá entendendo? Ou seja, é bem comum a gente fazer... Existem algumas técnicas que você para de, por exemplo, fumar mais rapidamente. Mas se você não tratar aqui, a pessoa engorda. Porque ela quer manter o padrão. Entende? Luiz, há alguma linha de hipnoterapia com pessoas de déficit cognitivos como pacientes de Alzheimer? Olha, Cris, é o seguinte. A hipnose ela é baseada na comunicação, tá? Então, assim, quando o paciente ou o cliente ele não consegue não consegue entender o processo, aí é uma das limitações da hipnoterapia, tá? E como se vários traumas... Eu não entendi, Roberta. Eu não entendi. Se puder perguntar de novo, eu agradeço, tá bom? Então, isso a gente pode fazer tratamentos com a hipnoterapia, por exemplo, para crenças limitantes, tá? O do não consigo, não posso, não quero, enfim, desculpas, procrastinação, porque tudo isso é manter padrão emocional. Uma pessoa que procrastina ou que gasta todo o dinheiro quando recebe, é porque lá atrás ele deve ter ouvido lá que dinheiro é sujo, dinheiro não presta, ou vê os pais com déficit de dinheiro, enfim, com problemas financeiros. Então é como se a mente dissesse assim, putz, meu pai tem problema financeiro, eu também não posso ter dinheiro para não ter também. É bem louco isso, é bem bizarro, mas é assim que funciona, entende? Então a nossa mente é literal, tá? E ela começa a associar, ela associa tudo, vai associando. Então, quando você começa a perceber isso, né? Você já começa a já ter um processo terapêutico, porque você começa a ver que tua visão era assim e você começa a perceber que tem opções, porque você sabe que são padrões emocionais, não é? E aí você pode também mudar hábitos, tá? Que o nosso subconsciente, onde estão todos os nossos hábitos, estão lá no nosso subconsciente. E um papel muito legal da terapia é te dar opções, tá? Por exemplo, só para... Se tiverem alguma dúvida, podem postando aí que daqui a pouco eu vou abrir só para dúvida para finalizar, tá ok? Olha só, imagina a tua vida assim, ó. Tá? Imagina a tua vida que é assim. Você está aqui. Você está aqui. Com os padrões emocionais que você tem, você faz escolhas durante a tua vida. Mas muitas vezes você pensa que está escolhendo. Mas você escolhe de acordo com o teu padrão emocional que está no seu subconsciente, tá? Então, vamos dizer que aqui você começa a escolher isso aqui, esse caminho aqui. Sei lá, você aceita um emprego. E esse emprego, ele te deixa infeliz. Tá? Olá, Ninha. Eu acho que é isso. Então, esse emprego te deixa infeliz. Porque você escolheu ele para manter padrões. E aí você começa a perceber apenas esse lado daqui, ó. Começa a tomar decisões apenas com isso aqui, ó.
E depois que você faz um processo de hipnoterapia, tá? A tua vista se abre para outras escolhas. E essas escolhas podem ter muitos bônus aqui. Muitas coisas boas que você simplesmente deixa passar. Eu acredito muito que as oportunidades estão em toda parte. Tá? Todas as partes, todas as pessoas que você conhece, todos os lugares que você vai, existem oportunidades lá. Mas você está programado para ver ou não. E é isso aqui que a gente trabalha. A gente trabalha fazendo com que a pessoa comece a enxergar outras oportunidades na vida. Então, além da retirada dos sintomas, além de trabalhar toda essa questão emocional, a gente trabalha também na mudança de vida da pessoa nesse sentido aqui. Ela vai começar a enxergar que existem outras opções e não só aquela que ela estava acostumada a ver. Tá entendendo? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, será um prazer responder. Tá? Postem dúvidas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Se estiver me ouvindo, dá um ok aí pra mim, pra saber se tá tudo bem. Uma aguinha. Enquanto eu tomo água, vocês podem me perguntar. Tudo ok, né? Bem, gostaram da live? Já estamos fazendo basicamente 1 hora aqui de live. Então, ótimo, Thaís. Muito obrigado, Dan, também. Eu peço que vocês me deem sugestões de temas, tá? Porque, como eu falei, a hipnose ela é bem ampla, tá? Ela aborda vários tipos de questões. E eu posso falar um pouco sobre elas, tá? Nas próximas lives. E para que vocês, né, já comecem a terapia por aí, né? Quando vocês percebem, né, que tem opções na tua vida, né, você começa a observar de uma forma um pouco diferente, não é? Você já começa a perceber que tem escolhas. E aí você começa a ver que nem tudo está perdido, né? Então, eu gostaria de agradecer muito, tá, a presença de vocês, por ter me aguentado aqui por 1 hora. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês também na questão do conhecimento, tá? E fico muito contente. E se precisar aí de tiver mais alguma dúvida, sugestões de lives também, pode postar, tá? Que é um prazer fazer, viu? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar um direct, Lá tem um link do meu WhatsApp também, eu sou muito acessível, tá? Eu sou muito acessível, sempre que eu posso eu respondo, não tenho problema algum, tá certo? E eu desejo uma excelente noite para vocês, tá? Acredite que sempre as coisas vão dar certo. Quando você mentaliza, é uma coisa interessante que, a título de informação, quando você imagina alguma coisa e você vê essa mesma coisa que você imaginou, você ativa a mesma região do cérebro. Então, quando você imagina, quando você visualiza, quando você se vê conseguindo aquilo que você quer, você alcança, porque você começa a fazer com que a tua mente ela comece a trabalhar ao teu favor. Entendeu? Porque o trabalhar ao favor e ao contra, agora complicou no português. É análise racional, entendeu? Então, quando você visualiza, você está acessando um pouco do teu subconsciente, mostrando a ele que é o que você quer. E aí ele vai começar a trabalhar por você.
Tá ok? Então, muito obrigado, tá, pela paciência. Muito obrigado por mais uma quinta-feira aí. E eu tô querendo fazer isso, toda quinta-noite, fazer uma live para que a gente possa trocar ideia, né? Tirar dúvidas, dar informações. Acredito que no dia 20 de fevereiro nós vamos fazer uma palestra. Eu e meu sócio, que é o Marcelo, vamos fazer uma palestra lá no Espaço Vida, que fica lá no Farol, tá? E aí eu passo as informações aí no Instagram. Vai ser bem bacana, a gente vai poder explicar as coisas um pouco mais detalhadas, vai poder fazer uma hipnose coletiva, enfim, é bem bacana. As pessoas gostam bastante desse tipo de palestra, né? E nas próximas lives eu pretendo fazer também hipnose guiada com vocês, tá? Então, se vocês tiverem sugestões, né? Não sei, ansiedade, algumas sugestões de auto-hipnose para dormir, enfim, não sei, a gente vai conversando sobre isso durante a semana, mas seria bom, né? Aí a gente poderia marcar, numa das quintas-feiras a gente fazer uma hipnose guiada, aí você fica num lugar bem confortável, e aí eu vou te guiando um pouco, né, para que você tenha pelo menos uma pitadinha, né, daquilo que a gente pode fazer através da hipnose, tá ok? Então, ô Thaís, eu que agradeço a confiança, Thaís. Muito obrigado mesmo, viu? Você é 10. Roberta, ótimo, vou acreditar que isso dá certo pra mim. Não vejo a hora de começar, estou prisioneira. Pois é, Roberta. A prisão foi você mesmo que criou, não é? Então, eu sempre falo, né, que ninguém nasce ansioso, ninguém nasce depressivo, ninguém nasce com pânico. As pessoas aprendem a ser assim, não é? Então, da mesma forma que você aprende a ser assim, você pode aprender a ser uma pessoa livre, uma pessoa competente, inteligente, forte, enfim. Você pode aprender a ter um equilíbrio emocional maior, não é? Então, eu acredito muito nisso, tá? Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá ok? Se tiver mais alguma dúvida, vou dar um minuto aí para vocês me perguntarem, que aí eu encerro a live de hoje com muita gratidão, tá? Pela presença de vocês. Beleza, Roberta? Boa noite, tá? Então, pessoal, vou encerrar aqui a live, tá ok? Muito obrigado mesmo, tá? Muita gratidão. E eu quero fazer um acordo com vocês toda quinta-feira à noite, tá? Eu acredito que o horário tá bom, né? 21 horas, né? A gente possa conversar um pouquinho sobre a hipnose. Tá ok? Forte abraço. Vai dar tudo certo. Valeu.